Tá aqui o meu arquivo. Basicamente, o que ele tem aqui, né? Ele tem só porta, janela, piso e parede. Não tem outras coisas aqui, tá? Eu posso fazer isso com um arquivo assim, eu posso fazer com que ele já tenha mobiliário, já tenha algumas outras coisas aí, tá? Normalmente é isso que a gente vai fazer, mas não impede de eu também começar a minha iluminação sem eu ter tudo definido, tá? Vou começar só do ambiente como um estático. Então, o que a gente vai fazer a princípio? Esse cômodo aqui ele não tem janela, tá? Não tem laje. Então, eu estou criando uma laje aqui para ele ficar fechado, para as luzes não entrarem lá para dentro, tá? Eu vou criar uma tag aqui da laje, o forro. Não, não, isso aqui só vou dar uma explicação, depois vocês vão fazer. Aí vocês vão escolher o que vocês querem fazer, tá? Não precisa ser igual a esse meu aqui. Vou pegar ou criar uma senha, enfim, tá? Como vocês quiserem. Bom, quando a gente está com o negócio fechadão assim, é difícil de a gente. Como é que eu configuro lá dentro? Né? Porque eu preciso dele lá por dentro. Então, geralmente, nas cenas internas, a gente vai utilizar o corte, né? Aqui já está aqui. Então, eu vou fazer um corte aqui. Se eu nomear, tá? Ele estava me pedindo para nomear ali. Deve ter. Ah, ele foi até a origem, que fica grandão aqui. Mas é isso que eu preciso ver, ó. Preciso ver como é que vai ficar aqui por dentro. E eu tenho que decidir se é esse sentido ou se daqui a pouco eu quero fazer num outro sentido aqui, né? Daqui a pouco eu quero que me mostre isso aqui. Até nesse caso é mais interessante aqui para mim. Tá? Beleza. Decidi a minha perspectiva. Então, a minha perspectiva vai ser essa. Uma coisa que é sempre importante vocês olharem aqui, né? Que ainda é SketchUp que a gente está falando, é a questão de câmera, tá? De profundidade de campo, que faz, viu? Ó, isso faz eu entrar no ambiente ou sair do ambiente. Não é zoom, tá? Porque eu estou parado. O que ele está fazendo é como se estivesse mexendo a, uma câmera que tem zoom. Né? Então, tem zoom para trás ou para frente, certo? Então, aqui eu consegui já me colocar dentro do ambiente, né? Uma ideia interessante, se eu achei legal essa imagem aqui, se eu quero manter ela para sempre ali, e não tá toda hora tendo que refazer, é criar uma cena. E a cena está no View, Animation, então eu coloco lá uma cena, tá? Mas criei uma cena para mim poder ir e voltar. Então, beleza. Se eu fizer um render aqui, já, eu já vou ter uma noção de como é que a coisa está acontecendo, né? Mas muito provavelmente, deixa eu pensar um pouquinho, o que vai acontecer aqui? A luz que está lá fora, ela vai invadir pelo corte aqui, né? Eu não configurei nada, né? Então, se eu uso uma cena de corte, eu tenho que indicar lá para o VLay que ele não pode deixar a luz entrar aqui para dentro. Tá? Então, só olhar agora como está aqui, está bacana, parece bacana, né? E só que se eu me esquecer desse detalhe, tirá-los do corte aqui, eu vou ver que ele não vai ficar tão bacana quanto eu estou imaginando. Deixa eu entrar aqui, ó. Nessa parte aqui, o Section 2, né? Vocês lembram que eu fiz duas sessões. Section 2 é o que eu estou usando. Então, nas opções dele aqui, o Affect Light aqui, eu preciso desmarcar, tá? Para que a luz de fora, ela não entre.
Então, agora eu estou vendo a iluminação correta. Essa primeira coisa, essa é a coisa assim, que mais a gente esquece quando a gente está configurando uma cena de início. Tá? Que eu vejo o pessoal que está começando com o V-Ray. Não, está super boa a iluminação. Tem uma janela que é um ovo, assim, desse tamanho. Né? Aí, não pode estar boa ainda, né? Porque tu não configurou nada, né? Então, tu não tem luz ali entrando, né? O que a gente tem aí atuando? A gente tem uma luz do céu lá fora, que eu não configurei nada, né? E basicamente essa luz está iluminando o quarto inteiro. Uh, não sei que horário é esse, não configurei nada, mas o que eu tenho aqui, tá, gente? Ó, isso aqui é importante para vocês entenderem. O que eu tenho aqui não é uma pessoa parada e olhando para um lugar. Não é. É uma pessoa com uma câmera tirando uma foto. Então, quem está olhando não é a pessoa, é a câmera. O olho humano, ele se ajusta automaticamente a qualquer situação de luz. Se eu apagar as luzes aqui, vocês vão se olhar um para o outro e aí vocês vão se ver. Vocês podem até apagar os monitores todos, tá? Que ainda não se vê. Por quê? Porque o olho humano ele vai se moldando, ele trabalha automaticamente a questão da abertura e da sensibilidade. A câmera não. A câmera, vocês precisam dizer para ela o que ela tem que fazer. Tá? Então, a gente está ainda apagado aqui, agora dá para olhar melhor. Aí está a minha luz aí, né? Então, acho até, vou fazer de novo aqui, ó. Vou colocar como estava antes. Né? Então, obviamente, esse resultado é melhor. Só que esse resultado é enganoso. É como se eu estivesse abrindo uma parede para o sol entrar lá dentro, tá? É isso que está acontecendo aqui. Então, quando a gente começa, a gente tem que, primeiro, é isso que eu tenho de luz. Então, é isso que eu vou trabalhar. Tá, mas beleza. Se eu estivesse tirando foto com o meu celular no automático, ele não ia ficar tão escuro assim. Por que esse diacho aqui está ficando? Né? É por causa da câmera. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a câmera aqui, ó. Tem dois jeitos de olhar para ela. O automático é isso, tá? E eu tenho aqui dentro também a parte de sensibilidade maior que eu posso regular. Então, assim, aqui, se eu conheço de fotografia, eu posso mexer. Se eu não conheço, é mais fácil de perder aqui, tá? Mas eu vou explicar para vocês aqui. O EV é que nem a câmera do celular de vocês, assim, eu quero retrato, paisagem, eu quero noturna, ele que se vire para fazer a foto para mim. Só que ele não tem um automático aqui, né, como tem o celular. Então, esse número aqui, quanto maior ele for, mais escuro fica o meu quarto lá dentro, ó, tá? E quanto menor ele for, mais claro, mais luz a câmera capta. Só que eu tenho que cuidar para não deixar estourar tudo. Mas normalmente isso aqui é o que eu vejo, tá? Eu gosto sempre de usar 12 aqui, ó, de saída, né? Então 12 é um parâmetro interessante para a gente começar a configurar do jeito aqui que depois não vai ficar tão estourado nem nada. Se vocês olharem para cá agora, ó, quando eu mexo aqui e boto 18, ele está mexendo aqui com a sensibilidade do ISO e mantendo tudo igual aqui. Um fotógrafo, tipo Sebastião Salgado, Deus tenha, estaria se revirando no tudo se alguém fizesse isso. Então, mexer no ISO é a última coisa que tu vai fazer, até porque ele é da época do filme, né? Então, o que é o ISO? Isso é a acessibilidade do filme. O cara não mexe no ISO à torta direita, né? Você é uma câmera digital. O que ele controla? Justamente o oposto. Ele controla a abertura da lente e o tempo que a lente fica captando a luz. Tá? Então, geralmente, o ISO, para o fotógrafo, na cabeça do fotógrafo, quanto menor o valor do ISO, melhor, menos dano lá. Aqui nós estamos no digital, isso aqui é pura revelação. Tanto que eles disseram assim, mas dane-se os fotógrafos, né?
Nós vamos botar isso aqui como principal. Só fica lá no canto, porque se tem alguém que sabe de fotografia, vai lá mexer. Né? Mas é mais ou menos a mesma coisa, tá? Se eu não mexer aqui, se eu botar aqui, ó, ISO 80, né? Automaticamente ficou mais escuro lá. E aí eu quero aqui uns 5 de abertura e 125 de tempo de obturação. Ficou interessante aqui, né? O que muda aqui, ó? Quanto menor esse tempo aqui, mais ele vai captando luz, tá? Quanto menos tempo eu botar aqui, se botar zero, eu tenho 1 segundo. Só que aí o guerreiro não entende. Tá? Então, eu tenho que ter no mínimo 1, aqui, ou 0, alguma coisa. Então, se tem uma cena que eu estou trabalhando noturno, vale a pena eu baixar aqui bastante esse f-stop aqui para pegar essas luzes. Isso na no still frame, que a gente chama, ou seja, na imagem parada, não faz muita diferença. Mas na animação faz, porque daí quando tu está andando e a luz está captando devagar, ela deixa um rastro. Né? Então, tipo, faz diferença no efeito que a gente vai mostrar. Para nós aqui não muda nada, tá? Se ficou bom com 150 ou com 200, não importa, tá? Vocês vão ver que aqui não está mudando muita coisa. Era 12, agora é 12,195. Se eu botar menos aqui, ó, botar 2, né? Todo fetiche de fotógrafo é ter uma lente 2.0, uma lente super clara, tá? Uma lente 1.8, então, né? Só que o que elas fazem aqui? É uma coisa que a gente só faz se quiser, tá? Dentro do V-Ray, que é a profundidade de campo efetivo. O que é a profundidade de campo efetivo? Se vocês fecharem o olho assim, ó, e ficarem olhando só, vocês vão ver que tem coisas que elas começam a desfocar. Se vocês botarem o dedo aqui na frente e focarem no dedo, o resto das coisas no fundo vai desfocar. Tá? Então, isso é o deep of field que está aqui, ó, certo? Profundidade de campo. Então, esse aqui é legal, cena de interior, que eu quero dar um close na coisa. Eu quero chegar bem perto e mostrar um detalhe. Aí eu ligo esse negócio aqui. Quando eu quero um amplo, eu desligo. Não tem, tá? Então, quanto menor este valor na real, mais profundidade de campo ele vai trabalhar. Então, claro, eu preciso ligar isso aqui para ter. E eu ligando isso aqui, sem eu ter um objeto aqui de foco, não muda nada. Tá? Não muda nada se eu não tiver um objeto de foco. Então, eu preciso ter uma cena um pouco diferente. Então, no início, quando a gente começa a configurar, basicamente o que a gente tem que cuidar aqui é o valor de exposição. Tá? Isso que eu quero dizer para vocês. Vocês podem deixar lá o advance da câmera parâmetros para lá e, sei lá, 12 aqui vai me resolver a minha vida. Por quê? Ele não vai ficar tão claro que eu não consiga ver as luzes internas que eu quero colocar e nem tão escuro que me prejudique de ver os detalhes do ambiente. Isso independente do horário que for feito, de dia, noite. Dependendo do horário que for feito. Se de dia ou de noite, tanto faz. Eu até vou mexer agora aqui ó, na nossa Simulite aqui para a gente brincar um pouquinho com isso. Ó. Se eu começar a customizar ela aqui, continuo com 12, tá? Ele foi lá com fim de tarde, baixou bastante a iluminação, mas o que eu estou vendo ainda é o que eu estava esperando ver. Né? Sei lá, 6, 7 horas da noite, primavera aqui, fora em Caxias do Sul, né, que aqui é tudo ao contrário, em qualquer outro lugar do mundo a gente estaria vendo desse jeito aqui, né, mais ou menos. Tá? Perde né, um pouquinho de definição lá para cá, né, para tela. Dá para ver, tem ali meio que fica escuro. Sei lá, ele perde um pouco de cor também, as coisas assim. Mas essa luzinha aqui, né, tá vindo para cá, tal,
Ele Fica um pouco mais claro, né? é aqui, tudo ele na tela aqui. A gente não escolhe esse aqui, ó. Não, computador. É. Ali fica mais real de ver que É, e ali ainda está sendo transmitido, tá? Então tem perda, ó. Se vocês olharem de verdade, o que tá de verdade é esse. é diferente. Tem muita diferença de um para o outro. Então, Muito bom. e o que eu estou vendo, quando eu estou começando a configurar a luz, é muito importante, porque é o fio de vocês que vai dizer se essa luz aí vai ficar legal ou não. E luzinho de projeto, né? Você sabe. Se não mostrar legal, fica prejudicado. Então, eu fiz essa configuração inicial aqui para me mostrar para vocês do jeito ideal. Eu teria que burlar um pouquinho, teria que botar um 11,5, 11 e pouco aqui, para ele ficar um pouquinho mais claro do que ele está aqui, né? Mas aí ele ia ficar parecido com o que está na minha tela aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo chegar. Ele chegar mesmo, ele nunca vai, porque tem muita diferença de gama ali, né? É, se eu boto o 11, aqui ele já começa a ficar mais parecido com o que está no 12 no meu monitor. Do monitor para cá não deu agora tanta diferença, né? Essas zonas mais escuras aqui é que são diferentes. O monitor de vocês, todos, tá? E quando a gente trabalha com física, assim, né? Simulando física, é importante. O V-Ray tem um corretor de gama, tá? Que é para o que tu está vendo no monitor ser fiel ao que tu estaria vendo numa fotografia, basicamente. Então, ele funciona, por isso que ele funciona bem para cá e não para cá, porque esse cara aqui não tem a mesma calibração de gama desse aqui. E, enfim, então, Mas depois que salva, tipo, em PDF, a imagem não vai interferir apresentando, né? Não dá para show. Então, entrega final de projeto. tudo vai interferir, tá? Se tu reprimir, vai interferir. Se tu apresentar numa TV, vai interferir. Se tu apresentar no data, vai interferir. Mas é pouco, Ah, tá. é pouco. Não é muita coisa. Sempre tem essa diferença. Aqui, o que muda? Muda o contraste. Então, esse equipamento, eu não sei exatamente que contraste ele tem. Só que aqui a gente tem um monitor que tem um alto contraste. Esse aqui provavelmente tem 50.000 para 1. E lá deve ter uns 5.000 para 1. Então, a variação do preto com branco aqui é menor do que aqui, por isso ele fica perdendo. Né? E isso não adianta, isso vai acontecer. Numa TV também, dependendo da TV, o tipo de painel que vocês têm, se é um OLED, se é um... Nem sei qual que é o outro tipo que tem aí. Acho que é... Eu não vou lembrar, mas o OLED é o que tem preto. Sim, E as outras sempre vai dar também uma diferença. Não tem muito o que fazer. Mas, então, primeiro de tudo, configurar a posição que vocês querem ver o lugar. Segunda coisa, câmera. Terceira coisa, aí a luz de fora, né? A luz de fora, ela pode ser esse sunlight aqui que a gente está usando, ou ela pode ser um domo. Tá? O domo, ele é mais fácil de controlar, mas eu ainda não expliquei para vocês. Então, para não atravessar um assunto diferente agora, a gente vai com essa aqui. Então, aqui eu consigo aqui, ó, colocar uma coisa assim que é um fim de tarde, mas não é tão escuro, né? E ao mesmo tempo vai dar um efeito interessante. Só que eu tive um problema aqui, né? E isso aqui me gera muitos cabelos.
geralmente a gente não vai querer esse câncer. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, se eu tivesse mais espaço aqui, tá? O legal do Virrey é tu trabalhar com os dois monitores, assim, né? Daí tu consegue deixar essa janela atuando aqui, enquanto tu mexe nessa aqui, ó. E daí eu posso ir vendo para onde é que eu jogo o sol aqui. Ah, esse lado aqui já me favoreceu, que daí tem aquele mood ali, né, de fim de tarde, bastante luz entrando aqui, tem o alaranjadinho, mas não tem o sol direto. Mas eu posso ir testando mais aqui, ó. Ah, eu quero mais azulado. Ó, então eu já coloquei ele todo do lado de lá, né? Então, tipo, a janela está aqui e o sol, tipo, a janela está aqui e o sol está aqui. Desse lado de cá. O que eu estou vendo ali é céu. Aí depende do que eu quero. O que isso favorece, né? Isso aqui favorece uma imagem geral mais fria, mais pro azul, e a outra favorece uma imagem mais quente, mais pro laranja. Isso passa a sensação. Se tu deixa mais do laranja, a pessoa só de olhar ali não sente calor. E se tu deixa mais frio, é uma imagem mais de inverno. Então, como é que eu quero ambientar isso aqui? Eu quero ambientar ele mais com um quarto aconchegante, de frio, tarará. Aí eu posso trabalhar com a luz mais azul assim e começar a inserir luzes mais amarelas, né? Uma decoração mais para madeira, e aí e fazendo a coisa acontecer assim, tá? Natal é considerado mais quente. Não, Sabe que no, ou dá para na, brincar. na No iluminação verão tava assim, e no inverno apresenta. tem dessas coisas, sabe? Geralmente a luz de fora aqui, o pessoal trabalha ela mais com os tons mais azulados, assim, a luz de céu. Porque ela trabalhando muito laranja, ela não fica tão crível, sabe? Porque na cabeça das pessoas o céu é azul. Então a luz que vem do céu tem que ser azul. E vai tu dizer assim, não, tem várias coisas, dia. Claro, tu pode trabalhar várias coisas, mas se tu apresentar uma imagem só, tu tem que ir mais para aquilo que é consenso. Senão sempre a pessoa fica, mas tem alguma coisa estranha aqui, que eu não sei o que é. E não adianta, assim, né? Cor é muito difícil de trabalhar porque a cor depende muito da luz, né? Mas é uma neurociência, né? É É um o ser pouco, sim, humano é a percepção. que a gente. Por isso eu te perguntei, o que é melhor apresentar? Se no inverno é melhor apresentar. E no verão, não. Normalmente é assim. Lugar, eu diria tanto a estação. Mas eu diria assim, vocês vão trabalhar com projeto, então vocês vão pegar lugares assim, um quarto voltado para o sul, ou voltado para o oeste. Esses dois ambientes, assim, para um quarto, eu espero que tenha. Principalmente o do sul, ele praticamente vai pegar luz nunca, de luz não, sol direto e nunca. Então sempre vai ser um lugar úmido, frio e tal. Então, se tu botar um laranjão lá, a pessoa vai dizer assim, mas nunca nesse meu quarto aí, vamos acontecer essa situação. Então, já no Oeste, eu tenho as duas situações, né? E embora isso aqui pareça meio fake, assim, ele funciona bem, né? Aquilo que vocês estão fazendo lá na outra disciplina, de ver brise, cortico, por aqui. Porque no Oeste, o Sol entra direto, é aquele que pegou aqui assim, né? A luz atravessa tudo, e calor insuportável, e no inverno é o oposto, que não entra luz ali, pega ali no ano, aí é uma delícia, porque é um quarto no oeste. E o que a gente consegue trabalhar é a sensação, assim, né? Então, tu tem que tentar, tu pode tentar ser honesto,
e jogar aqui a solução de luz que ele vai enfrentar mesmo, né, pelo movimento, ou tu pode tentar ser encantador, né, que a maioria acaba fazendo. Aí vai para o HDR, pega uma imagem lá que vai deixar um céu bacana, só. E geralmente ele é azulado para violeta, assim, né, que aqui eu não consigo. Aqui nessa luz aqui, por mais que eu deixe lá para cá, que eu não consigo deixar ele muito violeta, que assim. O mais legal aqui é o violeta. Tá? Para deixar violeta aqui, eu talvez tivesse que dar um parâmetro aqui de luz, de nuvens, para dar um difuso aqui, né? Uma coisa mais difusa. Deixa eu ver como está nesse daqui. Esse mapa aqui é bem legal porque ele cobre, sim, um monte de situações. Mas ele tem uma tendência de amarelar bastante a luz. Ó, o violeta que eu estava querendo, ele trouxe um magenta. O violeta ele é um pouquinho, teria um pouquinho mais de azulado. Assim, está quase, tá? Isso vai interferir bastante, né? Tipo, ficar com uma parede vai interferir na cor da parede. Tudo isso. Tá? Toda a cor que eu botar aqui dentro, ela vai sofrer a ação dessa cor externa aqui, né? Então, se é um amarelo, quando ele pega esse violeta, ele vai ir para um marrom, assim. Ele vai misturar. Assim. Esse tipo de coisa se faz no início ou no fim da projeto? Que? De colocar toda essa parte. Isso aqui normalmente tu faz. Esse é o início de tudo, entendeu? Então, essa configuração aqui, eu não tem nem luz artificial ainda. Eu estou decidindo o que está vindo de fora, como ela é. Né? Então, ali fica bem incrível, né? Tem esse céu que eu posso trabalhar. Mas essa luz aqui, ela está me deixando tudo num tom mais quente. Se eu quero num tom mais frio, eu teria que trabalhar um pouco diferente essa luz. Eu perguntei porque já mencionaram que as cores por pintar vai interferir. Uhum. Mas aí são umas caras, né? Mas essa das cores que para mostrar para o cliente quer chamar a atenção, ele escolhe diferente do iluminação. Aí a cor não vai sofrer isso, né? Ao longo do dia aqui, agora a gente tá dizendo para nós que essa parede é branca. Mas se a gente pegar uma foto e pegar botar um programa editor de imagem, pegar um conta-gotas e for passando em cada pixel, tu vai achar tudo menos 100%. Tem cinza, amarela, tem azul, tem de tudo. Então, a cor, na real, também ela vai ter uma cor aqui, vai ter outra cor aqui, vai ter outra cor aqui, mas é tudo a mesma. O que eu tenho que pensar é se vai me favorecer ou não, né? O que eu vou fazer aqui depois vai me favorecer ou não. Então, essa questão aqui de configurar a luz externa, tá? Seria um procedimento. E eu posso também, ainda aqui, mexer um pouquinho aqui nessa parte de environment, tá? Se, por exemplo, lá fora está muito claro, muito escuro, e a iluminação geral aqui dentro está boa, mas isso aqui não está muito legal, ele parece artificial lá fora, eu precisaria dele mais forte, que vai ficar muito, tá? Ó, estourou total, né? Porque eu mexi com a potência da imagem que está lá fora. Tá? Ou poderia fazer o contrário também, diminuir a imagem que está lá fora. Né? Então, aí eu tenho esse controle do environment. É como se lá naquele outro campo da luz, eu consigo mexer com ela para lá para cá, para mover, tirar, numerar, e aqui eu estou dizendo assim, olha, quanto eu quero que ela influencie no meu ambiente. Né? Quando a gente usar o domo, basicamente a gente só vai ter isso aqui para mexer. O domo ele é baseado numa imagem. Então, passo 1 é perspectiva, passo 2 é câmera, passo 3 é luz externa.
Tá? Esses seriam os nossos 3 controles iniciais. Depois eu vou fazer uma lista. Passo 4, qual que é? Passo 4 é a proporção da imagem. Então, a proporção da imagem, onde é que ela fica? Aqui no render output. Tá? Eu vou ir fechando os campos aqui. Ó. Render outputs, eu tenho aqui o tamanho. E, geralmente, quando a gente abre um stat padrão, o padrão faz um render inicial, ele está lá com um tamanho de imagem que é pequeno, mas serve bem para a gente ver nos monitores, a gente consegue ver bem a questão de luz, né? Ele não demora muito e tudo mais, tá? Mas ele vai vir quase sempre configurado 16:9. Então a gente tem que entender se esse é o melhor formato para mostrar o que a gente quer mostrar ou se a gente vai usar outro. Nesse meu caso é esse mesmo, né? Porque eu peguei a parte mais larga do quarto. Se eu tivesse pegado um outro corte, aí a imagem estaria fazendo mais sentido no todo. Olha só, vou trocar aqui para vocês perceberem o que eu estou falando. Aqui está tranquilo, né? Para vocês, ó, 16 aqui por 9 aqui, tá? Mais ou menos essa proporção que tem. Agora, vou trocar esse cara aqui, ó. Vou pegar esse. Ó, já deu para ver que aqui não vai ficar bom, né, no 16:9, porque vai sobrar um monte de coisa para fora aqui, né? Então, vamos desligar isso aqui, criar uma nova cena. Essa aqui vai ser a cena 2. E aqui no File of View, eu vou tirar um pouco da profundidade, porque senão, ó, vai ser um túnel. Fica Então, todo ainda. aí a pessoa se sente até mal de olhar um ambiente desses. Então, eu entro um pouco mais, ou, ou não tanto, deixo aqui preto, aqui, e trabalho ali com File View. Mais ou menos isso aqui está legal. Tá? E o que eu vou fazer aqui agora? Então, o render output aqui me favorece mais se eu trabalhar o quadrado. Tá, mas e como é que eu sei o que ele vai renderizar, o que não vai? Então, lembrar aqui que a gente tem o save frame, tá? O save frame, ele me mostra, ó, isso é que vai renderizar. Aí fica mais fácil, então, de eu vir aqui e ver o que eu tenho que fazer, se é profundidade ou se é eu entrar aqui mais, né? Tirar um pouquinho mais aqui e entrar mais aqui, ó. Tá, e configurei. Não sei se ficou bom ou não, serão coisas de muita percepção, né? Mas aqui também, agora no Section 1, eu tenho que cuidar aquele detalhe lá da iluminação, ó, tá? E aí eu posso ver o que está acontecendo. Ele já calculou a luz ali e agora então eu tenho um quadro mais adequado ao. E a iluminação ficou ali no corte, no caso, Isso aí, se eu entrar um pouquinho mais, ele já sobe. Porque ele tá, eu deixei aqui, ó, essa parte aparecendo. Então, aqui eu não vou bem dentro da cena aqui, ó, mas no momento que eu tá vendo ali que ficou uma bordinha cinza aqui, né? Essa borda é o que o V-Ray renderiza. Então, se eu entrar um pouquinho mais aqui, já deu, ó, já consigo me posicionar aqui. Talvez, no caso dessa cena, fosse interessante, deixa eu ver aqui, câmera, se interessante eu não olhar assim tão de frente, né? Um olhar mais lateral aqui. Opa, essa aqui que eu queria, não. Agora não adianta.
Olha, dá uma deslocadinha assim, né? Jogar mais para um lado. Só que eu tenho que cuidar porque eu provavelmente vou ter que entrar mais de um lado aqui. Então, não sei, né? Depende do que nós temos para mostrar aqui, mas ele fica um corredor. Já mostrar assim já prejudica. Então, essa escolha é importante, né? Quando vocês estão fazendo, escolher, porque vocês não, a não ser que vocês façam um panorama no VR, depois eu até posso mostrar para vocês como é que isso fica, que vocês estão fazendo imagens estáticas, assim, vocês têm que escolher bem o que vocês vão mostrar, cara. O que vale a pena mostrar desse projeto? Existem projetos que vai trabalhar lá no canto, e aquilo não deu. Não adianta eu querer mostrar a porta aqui do outro lado, né? Então eu tenho que planejar o que eu vou mostrar e como eu vou mostrar. Trabalhar bem essa perspectiva é importante, né? Então, olhamos a questão aqui da câmera, né? Da luz, do nosso formato de saída. Eu diria para vocês assim, é importante também vocês sempre baixarem um pouco aqui a qualidade, tá? Hoje, o jeito que está o rei, assim, só tem uma situação que eu diria para vocês que vale a pena vocês mexerem no esquema que ele calcula a iluminação global, tá? Fora daí, é basicamente usar ele como ele vem, tá? Porque o que é a iluminação global? É isso aqui, tá? É como ele calcula a iluminação da cena. E ele está usando ali sempre os raios, um cálculo para os raios primários e um cálculo para o raio secundário. O que é isso? O raio primário é aquele que vem direto, a luz do sol aqui bate, tá, em algum lugar. O raio secundário é esse que bateu aqui e espalha em várias direções. Então, a partir do primeiro momento, o que acontece é o seguinte, né? E quando ele tem problema com alguma cena, ele vai usar esse cara aqui, ó, brute force, os dois, tá? O brute force aí é um cálculo mais pesado, que demora mais, mas que dá os melhores resultados quase sempre, assim, 99,9% das vezes. Só que ele consome, se eu botar ele nos dois lugares aqui, ele consome muito tempo, muita máquina, muita memória, muito tudo que vocês querem para ele consumir. Então, para ele ficar equilibrado, eles usam esse Light Cache Force. Tá? O Light Cache, eu tenho uma outra cálculo um pouco mais antigo aqui, que é o HNCMap, eu posso utilizar o Adorno Force, ele é mais rápido. Então, para cenas que eu tenho muito elemento, cenas externas, se você estivesse fazendo arquitetura, projeto do Guarda-Crispo, PCC, coisa que está cheio, carregado de elemento, ele vai mais rápido. Tá? E tem uma outra situação onde eu recomendaria usar ele, né? Que é aquela situação onde vocês foram mas em 3D, baixar tudo que vocês quiserem de lá de dentro, como se não tivesse amanhã, tudo já com material vermelho. E aí, qual que é o problema disso? O problema disso é só que o SketchUp não consegue lidar bem ainda com todos os mapas. Tá? Porque quando a gente trabalha material, a gente tem cor é uma coisa, padrão é outra, relevo é outra, tá? Textura, as pessoas usam a mesma palavra para duas coisas, padrão e relevo. Aqui a gente tem que separar padrão de coisa e relevo outra coisa. Padrão é o aspecto visual que eu estou vendo de alguma coisa e a textura é o relevo que a coisa tem, né? E ainda, dentro dos renderizadores, a gente tem aspecto de rugosidade. Então, eu posso ter
3 ou 4 mapas que são mapas, são imagens, né, bitmaps, que a gente chama, que estão controlando cada coisa. Só que o SketchUp, como é que ele trabalha? Quando ele vê um material, tá? Ele trabalha só com mapa de cor. E ele só consegue gerenciar isso. Então, quando a gente importa um negócio que foi feito em uma outra máquina, ele trouxe tudo. Está tudo ali. Só que assim, ó, eu só consigo enxergar um. Os outros eu não sei onde estão. Então, quando o Virrey abre, ele diz assim, ó, perdi esse aqui. E aí, o brute force para ele isso não dá. Ele começa a olhar assim, bah, isso não dá, isso não dá, isso não dá. O light cache aqui ele começa a processar lento. E ele diz, esse cara que está me atrasando, eu vou aprender. E assumir. E aí, na real, aí sim que o negócio às vezes não anda, fica parado. Tal. Então, é aí o problema, cara. Tem um trabalho a fazer. Então, nesses casos, ou a gente faz um pente fino e procura todos os mapas que não estão ali, onde é que estão, o que eu vou fazer, ou então a gente troca o brute force, não deixa ele ali. Bota ele radinho, né? Por mais que a imagem vá cair um pouquinho de qualidade. Mas é a única situação que eu recomendo trocar. No mais das vezes, pé na porta, qualquer coisa, sofá, couro, tecido, lajota. Se tu criar uma textura, por exemplo, daí, no caso, tem que fazer uma configuração diferente para poder usar isso. Okay. Uma textura, tipo, tu vai pegar na internet uma imagem ali para criar uma textura. Precisa alterar também isso aí ou tu não acha que não precisaria? O ideal é sempre a gente ter materiais realistas, é sempre a gente trabalhar com todas as variáveis que ele possa ter. Pode ser que às vezes só não tem nenhum mapa, tipo vidro. Vidro não tem mapa. Vidro é reflexão, refração e basicamente fogo. Outros materiais que não tem muito mapa, metais lisos, tipo alumínio, cromado, né? Agora, se eu já botar assim, aqui não tem, aqui, ó, essa calha aqui. Essa calha aqui é geomatizada. Essa aqui, ela tem mapa de rugosidade, mapa de textura, mapa de reflexão. Para fazer essa calha aqui. Mas não é tão importante para mim. Eu finjo que ela não tem antigo, isso eu trabalho com a cor. Se ela não vai aparecer tanto. Mas isso depende do que eu estou falando. Porque todas as coisas têm reflexo, todas as coisas têm rugosidade. Então, se eu quero simular a perfeição, sim. Obrigado. Ele é muito. Eu para exterior, assim, a gente fazia muito, pegava os prédios, assim, de construtora, que em Caxias, o pessoal faz muito condomínio, né? Se reúne, vai pagando, compra o terreno, faz o projeto, e vão tocando a obra, depois onde estão vendo alguns apartamentos e tal. E aí, geralmente, assim, quem estava fazendo era um engenheiro ou era um arquiteto, não dava muito aprovava lá na prefeitura e executava a obra. Aí eles contratavam para fazer jardim, salão de festa, aula de entrada. Então a gente sempre gostava de usar muito na entrada, na escada e tal. Só que isso é um pepino usar liso. E aí, o que a gente usava? O granito flambar. É um granito que tu pega ele liso, polido, aí eles passam um maçarico, mas é um maçarico aqui, né?
passa assim, e depois dá um choque térmico nele. Então ele estoura todo, daí eles lixam ele de novo. Aí ele fica rugoso, assim, ele fica. Ele não fica. Que não é para utilizar, né? É, ele fica com o líquido lá no fundo, mas não tem brisa. Mas é quase isso, assim, não é aquela pedra bruta, brutona, assim. Tu vê que é um granito, né? Tu vê que ele tem um Ele reflexo. fica mais áspero, tipo, Ele fica todo. Então ele não escorrega. Eles têm até no porcelanato, tem coisa que Ah, tem 3 tipos ainda. Falsificação. Para a gente derrar tudo. Aham. É, porque eles criam uma rugosidade dele. Eu fiquei pensando, então, para achar Isso. Mas nós vamos ver. Depois, quando nós entramos em materiais, hoje em dia tem um chat GPT, ele ajuda bastante. Principalmente nesse caso. Assim, perdeu tudo quando foi material. Nós lá em Canela já estava fazendo assim, um projeto final, eles tinham que renderizar o ambiente. Aí tá. Começava, eu tinha 15 cabeças lá dentro, né? Daí começava a dar assim, problema, um monte de pessoas, porque o pessoal ia botando modelo para dentro, tira esse, volta. E aí, virei, tu botou lá dentro, ele não exclui. Se tu não limpar tudo, ele não exclui. Ele fica com os mapas, então ele diz, está perdendo, não está nem usando. Então, tu tem que primeiro ir ali. Isso é uma prática muito importante, né? Hoje, quando você salva um arquivo no SketchUp, ele já diz assim, quer eliminar os não usados? O que ele está perguntando ali para vocês? Tudo que tu trouxe para dentro para testar, tinha textura, tinha componente, tinha não sei o quê, tá ali. Quando ele diz assim, eu quero eliminar os não usados, daí ele diz não, continua guardando tudo. não é alguns que ficam, tipo, parados fora do desenho? Não, é o que tudo apagou. Fica apagado. Tu apagou, ele fica na tua lista de material, ele fica na tua lista de componente, porque ele imagina, na real, assim, ó, tá, eu vou guardar dentro do arquivo, se tu quiser usar de novo, por exemplo, um componente, vai lá na lista de componente, tá aqui, ó, tá lá dentro, entendeu? Só que ele tá pesando tudo, né? Então, o modelo, no caso, não pesa para o V-Ray, mas a textura, sim. Então, essa textura ele pode não estar usando esse tradicional. Esse mapa aqui eu não reconheço. Então, aí começa a dar erroquinha. Então, é uma ideia importante, assim, quando a gente vai renderizar mesmo. Agora eu só vou renderizar. Agora está tudo testado, já botei tudo que eu queria aqui para dentro, eu quero renderizar em alta. Então, aí eu vou lá e salvo e digo, é tudo. É tudo agora. Aí na lista, aqui, quando ele dá a lista de materiais, aqui, ó, a lista de materiais, por exemplo, se eu tivesse eliminado o tom aqui, né, o tom, que é o carinha aquele que vem. Mas ó, apaguei ele, daí mandei eliminar. Se ele não foi eliminado, não aparece mais aqui. Se eu apagar ele lá, continua aparecendo aqui. E continua aparecendo aqui, precisa dos mapas, senão dá problema. Então, né, essa lista é onde a gente vai vir fazer a conferência. Uma outra coisa aqui, né, que eu ia falar lá nos materiais, mas já que aproveitei, já que abrimos, vamos já falar. Ó, um material qualquer aqui, deixa eu pegar esse piso aqui, por exemplo. Tá? Vocês estão vendo que a bolinha aqui, ó, ela é meio vazada, né? Você tem o contorno da bolinha aqui, que é o material, tá? E passa de nome. Esse material é um material PV, material SketchUp. Esse material SketchUp, quando ele renderiza no V-Ray, ele assim, ó, tipo, é um material fosco. É isso. Fica razoável, né? Mas nunca bom. Então, eu quero piso agora sendo piso. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele para editar no V-Ray aqui, ó.
Então, a primeira coisa que eu vou olhar é que tipo de material. Então, quando ele está com a bolinha cheia aqui, ele é um material vermelho, tá? E quando ele não é vazado aqui, é um material SketchUp. O que mudou? Mudou o jeito que eu estou vendo ele lá, né? Aquele tipo de cenário é o cenário que eu vou configurar o material, tá? Vocês vão ver que eu posso deixar ele assim, eu posso botar ele numa situação de uso. Mas, basicamente, aí dentro, o que eu vou mexer, né? Eu aqui só vou mexer numa coisa porque eu não quero cortar o nosso workflow aqui, tá? Depois a gente vai entrar direto em materiais. Mas vou botar aqui um pouco de reflexo e borrar o reflexo aqui, a madeira. Tá? Esse aqui eu não estou trabalhando com mapa, tá? Mas eu poderia trabalhar com mapa, especificando exatamente em que tipo de situação, se é no nó, se é no relevo, baixo, aí com a própria imagem. Então, configuro esse material aí vou para a render, né? Então, ele vai dar diferença aqui, na hora de... Aqui, provavelmente, agora vai ter mais brilho, é difícil de ver, difícil de perceber, assim, as diferenças. Agora, quando eu começar a colocar luz interna aí, vai, vai dar bastante diferença. Então, a princípio, gente, no início de iluminação aqui, da iluminação, para fechar o nosso workflow, uma coisa importante aqui é o material. Tá? No início de tudo, não queiram configurar luz e material ao mesmo tempo. Isso não funciona. É que nem um pintor quando vai aprender a pintar. O que eles fazem? Pinta com preto e branco. Tá? Tu vai entender o que é tom, meio tom, né? Depois tu vai para a cor. Então, é assim que funciona. Então, nós também. Nós, quando começamos aqui, a gente vai ligar esse Material Override aqui. Tá? Então, o Material Override, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com preto. Tá? Com tudo preto. É porque o Material Override é a única coisa que ele acaba fazendo que não é tão legal é com o vidro também fica opaco. Então, lá, por que uma janela tá ainda passando luz? É porque está aberta. Então, ali não tem filtro. Tá? Daí, nesse tipo de situação aqui, fica mais complicado. Tá? Eu, para seguir na minha simulação aqui, ó, para mim enxergar a luz externa, eu poderia pegar essas duas aqui, ó, criar uma tagzinha aqui para folhas da janela. Aí eu tagueio aqui, né, folhas da janela e desligo. Aí eu tenho de novo a situação, tá? É um pouco mais de luz está entrando, um pouco mais de luz está entrando, mas aí eu consigo entender o que eu tenho ali de iluminação. Mas geralmente por que eu vou fazer isso? Porque esse branco? Porque aí agora eu vou começar a jogar luz artificial, vou tentar começar a equilibrar luz artificial e luz natural. Então, tipo, vamos botar uma aqui para nós vermos. Então, vamos botar, deixa eu só dar um update aqui. Sim. É um monte de coisa. Fazemos cada uma depois entrega as folhas. Isso, edita o vídeo, assim, tipo, né? Fazer uma edição. No vídeo está aqui mesmo. Tinha um projeto seu. Não sei, talvez tenha. Só para a gente também. Sim. Mas não precisa ser meu.
Já acho isso bem bacana. Vou mostrar para Mas você essa é bom também, né? o que foi feito. Porque é uma Aham. É, o que eu estou entrando aqui, ó, vocês viram que aqui eu não estou entrando nada em comando, né? Basicamente aqui é um esquema de trabalho. É como se fosse um checklist para vocês. Toda vez que vocês forem começar uma cena, é isso que vocês vão fazer. Ou seja, vocês vão começar a cena, vocês vão, a primeira coisa, posicionar a câmera. Posicionou a câmera, se tu vai usar corte é uma coisa, se tu vai é outra, né? Se eu vou usar corte, eu tenho que lembrar que eu tenho que barrar a luz de fora do corte lá dentro. Aí eu vou na câmera efetiva do V-Ray e vou configurar ela para ela captar um pouco mais de luz. Beleza, fiz isso. O que que eu vou fazer? Eu vou para o formato da imagem. Qual que é o formato da imagem que eu estou usando? Configuro ele. Feito isso, aí eu vou para essa parte aqui, então, de iluminação, onde eu vou tirar qualquer distração que não seja luz, né? Porque é isso que eu fiz aqui, né? Um padrão, isso aqui, o reflexo, essas coisas, me distraem, assim, eu não consigo entender se essa luz aqui realmente está funcionando ou não. Você quer ver uma coisa? Vou tirar o Material Override daqui, ó. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui. Vou tirar ele. Essa talvez nem tanto, né? Tá ainda pouca coisa, assim. Mas geralmente a multiplicidade de coisa aqui fica difícil saber se essa luz está boa ou não está boa, sabe? Então, principalmente quando eu tiver mais luzes em cena, assim, né? Essa aqui, ela está bem marcada, né? Agora, vou pegar aqui, vou botar uma luz no teto, assim. Vou tratar aqui. Ó, então essa luz do teto aqui, né, agora, ela já, o que que ela fez? Ela deu para equilibrada no geral da cena, certo? Então, ah, se eu não vejo esse branco todo aqui no piso, eu nem vou perceber que ela está jogando luz aqui, porque tem a luz vinculada, então eu acaba confundindo. E se eu tirar, então, a visualização dela, da fonte de luz aqui, aí mesmo que eu não percebo, né? Se eu pôr aqui para ela, ó, a Rectangular White aqui, vai tirar essa grandona. não, vou tirar só isso aqui, ó. Só que esse tema que a gente tá estudando, né? Olha, eu não tirei ela. Não, também. Ligou, Tá aí, só deixou o tecladinho. só escondia, entendeu? Só escondia a fonte. Então, a fonte dela aqui, eu não vejo mais de onde é que está vindo. Por isso, às vezes acontece, né? Fica só em uma iluminação. A iluminação aqui, eu estou vendo efetivamente o que ela está fazendo. Ela está dando esse trecho e está dando esse trecho. Ó. Se eu desligar ela aqui, aí a ideia vai ser diferente. Ah, isso vai ser bom que quando tu põe, por exemplo, uma luminária, tu vai usar essa iluminação na luminária, aí tu tira o brilho dela de cima, você vai ver de onde ela vai refletir. É isso? Isso. Ó, tá vendo? Sem ela, ó como é que fica. Isso aqui, agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, que é esse histórico aqui, tá? Isso aqui ajuda bastante, porque esse tipo de coisa, assim, às vezes é muito sutil negócio ali, só que às vezes é um detalhezinho que dá, assim,
né? Tu não sabe por que aquilo lá deu uma diferença, mas ele dá. Né? Então, esse negócio aqui do histórico é importante de vocês trabalharem com ele, tá? Ele aqui, para mim, já está configurado. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que é aqui. Show Story aqui. Quando ele não está configurado, eu acho que eu abri esse arquivo aqui, ele já estava pré-configurado. Quando ele não tem nada aqui, vocês clicam nesse maisinho aqui, ele vai dar umas opções assim, salvar histórico no mesmo lugar do arquivo? Sim. Aí vocês aceitam lá as opções e tal. Então, o que ele vai fazer? Tá? Aqui, ó, eu fiz esse render, já apertei o mais, aí ficou essa imagem aqui. Agora eu vou aqui na luz e vou ligar ela de novo. Vou ligar ela de novo, deixa ele renderizar, e aperto aqui de novo. Ó, daí eu peço para ele A e B. A e B. Ó. Ai, que ótimo. Então, ó, consigo enxergar aqui o que isso faz. Se eu soubesse mexer. Olha a diferença. Posso botar uma luz. Isso aqui é o que o fotógrafo faz, sabe? Que fotógrafo é bem maluco. Eles vão lá cheios das luzes, assim, e o ambiente é uma cacaca. Aí o cara joga uma luzona lá pra cima, uma aqui, quando tu vê assim, nossa, que legal que foi isso aí. Entendeu? É isso aqui. Tipo aquela luz lá, eu botei ela, mas eu escondi. Então, o que ela está fazendo? Ela está só enchendo o ambiente, como se ela fosse um flash. Entendeu? Então, isso aqui é um tipo de coisa assim, que dá um gás no projeto. Mas eu só vou ter a percepção de como é que isso funciona se eu consigo fazer essa medição, né? Vale a pena deixar ou não? Durou um monte, eu deixo. Só que, eu deixar aquele negócio. Agora vamos fazer um render 3 aqui. Eu deixar a fonte dela visível aqui, né? A fonte dela visível no render. O que isso faz? Deixa eu renderizar de novo. Vou botar mais um. Então, o que isso faz? Deixa eu ver se eu agora eu não sei quem é quem aqui, mas acho que é esses dois. Tá, A e B. Quando isso ali está em cena, ele começa assim, ó. Tô aqui, não tem como olhar para outra coisa, entendeu? Ele está gritando lá, né? Então, tu acaba que o teu foco está lá, e aí tu não olha para as outras coisas. Então, é isso, né? Quando a gente está trabalhando com iluminação, a gente tem que acentuar algumas coisas, mas tem que ser sutil. Pode jogar um negócio onde tu não quer que apareça, e o contrário é verdadeiro. Vai jogar uma luz onde tu quer que apareça mais. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Nesse quadro aqui não tem nada. Então, eu não sei exatamente o que eu vou colocar. Seria importante eu já ter a distribuição. O que vai ter aqui? Vai ter uma estante com algumas. Eu quero botar, nem que os objetos não estejam, tá? Mas eu tenho uma estante com lixo, aí eu tenho uma cama aqui desse lado, vou ter, sei lá, uma quadra ali, aí beleza. Então, eu vou saber onde posicionar pontos para destacar o não. Isso aí. Então, nosso caminho, digamos assim, para iluminar, ele é basicamente isso, tá? Eu vou pegar a cena meio crua, vou cuidar esses pontos primeiro, né? Câmera, formato de imagem, se eu vou trabalhar com materiais brancos ou não, e depois eu começar a fazer essa distribuição. Esse botão de deixar escuro os materiais ali, né? Trabalhar só com branco. Não vai interferir no reflexo do material. Sim, vai depois, quando a minha situação está estabelecida aqui,
vamos dizer que eu só quero mais uma luzinha dessa aqui lá do outro lado, tá? Então, eu vou copiar aqui mais uma aqui para cá. Não tão para lá, mas sei lá, poderia ter mais umas duas ou três, mas beleza. É isso aqui que eu quero, tá? E eu quero essa luz aqui, eu quero ela escondida. Essa retângular, eu quero ela invisível ali. Eu faria mais uma coisa aqui ainda nessa cena, né? Que seria isso aqui, ó. Que eu fiz na outra também, acho que vocês vão lembrar. E no caso, a cortineira, quando entra LED. Hã? Cortineira. Para simular um LED, Que fica, né, ali embaixo. pode simular com essa luz aqui mesmo. Então, botar no cubo. Essa aqui, tu pode trabalhar ela como se ela fosse um fitinho. Mas tem outras estratégias também, tá? A princípio, ela funciona bem. Daí, Tá? deixaria aí. Essa que eu tô botando agora, não. Essa sim, basicamente, ela vai ter duas coisas, tá? Deixa eu tentar jogar um pouquinho para cima aqui. Mais ou menos aqui. Então, essa aqui, essa daqui, o que nós temos que ter aqui? A gente tem que ter direcionalidade em torno de 80, porque daí ela não espalha. A direcionalidade, aqui ela espalha assim, ó. E aqui ela vai só para frente. Basicamente, 65, 70, por aí. Né? E invisível. Que aí o que ela está trazendo é uma luz do lado de fora. Então, deixa eu tirar esse RB. E dá a impressão de que a luz realmente vem lá de fora, né? E ela não está, ela está trazendo mesmo a luz. Antigamente, tá, na minha época, tinha uma opção dentro da luz lá que marcava como um Sky Portal, que ela pegava a luz, aí ela funcionava como, ela pega a luz, a cor da luz que tem lá fora e já joga para dentro. Nessas versões, a partir da 7, da 6, já nem precisa mais marcar isso. Se tu botar na janela, botar ela lá de fora, ele já entende que ela é um portal. Então, ela está trazendo a luz lá de fora, potencializando para cá para dentro. Né? A única coisa é trabalhar esse direcional. Que externo. É que se for para mostrar um móvel, aí a gente usaria uma estratégia mais de estudo. Né? Então, eu tenho meios disso para controlar. Eu posso mostrar para vocês. Geralmente eu mostro isso no 3. Mas eu posso trazer um para mostrar. Assim. Quando vai trabalhar só o móvel, é ótimo. Ele quer destacar o móvel. Então, a gente vai trabalhar em tudo perdido. Mas, basicamente, ó, esse ambiente aqui, do jeito que está aqui, agora, se eu ligar os materiais, se eu começar a botar coisa para cá para dentro, a iluminação eu já garanti. Então, não tenho mais tanto dor de cabeça. Né? E quando tu renderizar a iluminação natural lá de fora, não vai aumentar também? Vamos por esse em si? Vai. Aquela parte que tem que ser. Quando tu define ali o horário, tá? Aí, no caso, já definiu. Mas quando eu tiver os materiais, tudo finalizar, não vai interferir também a iluminação de fora? Ela interfere sempre, né? Mas se tu quiser mexer em alguma coisa, não está muito poderosa esse negócio aqui. Tu vai mexendo ela, também vai reposicionando o portal que ele está fazendo só potencializar aquela luz. Então, se ela baixar lá fora, baixa ali também. Entendi.
Mas igual, né? Essa potência dele de ficar muito estourado, alguma coisa dá para também ir direto na própria luz lá e controlar. Tudo é controlado. No caso, já usaria assim. Nesse meu caso aqui agora, a ideia seria eu voltar aqui, tiro o Material Override, tiro isso aqui. Deixa eu numerar aqui. Isso aqui mesmo. Tiro ele e o que eu vou fazer aqui, ó, para fazer um render de um pouco mais de qualidade, eu vou botar aqui agora, eu vou dobrar ele, tá? 900 por 900 e vou para o médio aqui. Porque agora eu já sei que ele está do jeito que eu quero, né? Então, aí ele vai fazer uma cena. Nossa, estourado, ficou. Talvez o branco das paredes. Aí agora refletiu tudo. Então, agora, como é que nós corrigimos isso aqui? Vamos tudo de novo. Não. A gente vem aqui e adiciona um filtro de exposição. E aí eu baixo a exposição aqui. Se tiver brancos estourados, esse cara aqui controla o branco estourado. Se precisar de mais contraste ou menos, esse cara aqui controla o contraste. Eu não preciso, né? Tanto mexer nas outras coisas. E eu diria assim, a exposição é básica. Sempre vai ter que ter um filtro de exposição disso aqui. Aqui é como se a gente estivesse mexendo no Photoshop, tá? A gente pode trabalhar curva, trabalhar saturação, trabalhar efeito, basicamente quase como se eu tivesse um controle de canais ali. Mas o que eu perdi um pouquinho aqui, eu diria, foi essas luzinhas aqui, né? A percepção de que elas estão ligadas ali ou não. Perdi um pouco ali porque estourou um pouco demais. Mas vocês têm que lembrar, eu não tenho nada na parede, tá? Esse material aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Esse material aqui é o material padrão do SketchUp, que ele está aqui em algum lugar. Deixa eu ver quem que ele é aqui. Nem sei. Mas vamos botar alguma coisa aqui. Vamos botar no lugar dele. Envelopa as paredes do lugar dele. Não, vamos botar uma corzinha, assim, só para Tudo inteiro. colore. As cores aqui. Solid colors. Então, vamos botar uma cor aqui. Cor de rosa, a gente vai um pouco dessa cor amarelo. Isso aqui já deve corrigir bastante, né? Mas tem um nomezinho aqui, eu vou tentar corrigir ele aqui, ó. Tá ele aqui. Geralmente o último que a gente mexe é o que fica aqui. Aí eu boto lá Edit Delay, tá? E como eu disse para vocês, ó, tudo tem reflexão. Então, tá vendo que ele já carregou aqui, né? Uma reflexão bem branca. Eu vou tirar um pouquinho, tá? E ele botou rugosidade, né? Porque ele entendeu que isso aqui é a parede e é o rosto. Tem como usar aqui, né? E eu poderia botar um bump aqui também. Não vou, aqui eu não vou botar, só para não mexer demais. Ó. Então, já melhora. O que a reflexão melhora? Né? O aspecto parece que realmente essa parede foi pintada. Não é um gesso branco. E aquelas as luzinhas ali de croica, no caso, né? Tipo, direta, como que faz para deixar elas mais fortes? Tem como? Sim, eu posso mexer na intensidade dessas luzes aí. Que essas aí acabaram lá naquele esquema, tá boas. Aqui seria um pouco mais, ó.
duas coisas que eu faria, né? Eu deixei ela branca. Então, mexi um pouquinho aqui na escala dela de cor, né? Para deixar um pouquinho mais amarelo, favorecer. E aqui eu posso mexer um pouquinho mais na potência. Se fosse na vida real, né? Se você tem como mexer na potência da lâmpada, ok. Se não tem, basicamente o que eu tenho que fazer é controlar a minha câmera. Fazer a câmera captar um pouco menos de luz nesse caso. Então, aí eu vou conseguir enxergar esses estouros aqui. Porque, ou então mexer com aquela minha, com as minhas duas luzes de enchimento aqui. Quem são as minhas luzes de enchimento, que a gente chama aqui de enchimento, é essa, a da janela, e a Rectangular Light aqui, ó. Se eu botar essa aqui para uns 22, aí essa aqui para uns 25, eu já vou baixar toda a iluminação geral aqui da cena, daí, por consequência, aquelas ali já vão aparecer um pouquinho mais. Porque aquelas ali, geralmente, pouco mexida não faz muito efeito. Você tem que carregar a mão, né? Então, para aparecer o efeito. Mas o efeito está aqui, tá? O que eu posso ir fazendo é realmente aumentar elas aqui. Aumentar um pouco mais. E baixando um pouco mais as luzes de movimento. Ah, tem outra coisa aqui que já vai dar diferença, tá? Ó. Se eu não botar, não adianta. Às vezes. É. Para ter os ele já vai filtrar bastante. Ó, pode ser. Isso também tem reflexo. Então, agora o que eu botar aqui dentro tem, né, tem mais chance de ser aceito se ele está bem iluminado do que se não tiver. O que faltaria? Essas luzinhas ali, né, elas, ao contrário da do meio, elas precisam de um ponto para mim, para elas se tornarem incríveis, né? Então, eu poderia ir lá no Armazém 3D e procurar spots de Croy. Aí, bota ali, ela já faz a ideia de estar ligadinho lá naquele ponto, né? Então, só bota ali e controla ele para dar essa esfera. Se eu quero aquela meio, aquela plafond, né? Esse tipo de coisa. Ambiental o resto, né? Botar ali móveis agora. Beleza? Hoje foi só checklist. Eu vou deixar depois no portal, faço lá uma listinha, os parâmetros. Se eu não me engano, eu vou ver se na outra disciplina eu tenho. A gente fez todas as janelas, né? Tirando foto e fizeram um vídeo disso. Mas agora o vídeo vocês têm. Né? Só que ele é bem longo. Eu comecei a gravar no início da aula, em separação 2 horas. Tá? 2 horas de configuração total. Tá? Vamos fazer assim agora eu vou parar de falar e parar de gravar, daí vocês vão tentar fazer um quarto aqui bem simplesinho, que nem esse aqui, não precisa nem ter nada lá na chance, só abre um buraco e vamos tentar fazer essa configuração aí, para vocês mexerem um pouco e fixarem isso. Eu vou passar. Ok, Hannah? Ah, tá. Eles estão configurando, então. Deixa eu só parar. Eu quero deixar isso pronto. Sim.